produto, só para que vocês entendam, esse mesmo produto, quando a gente lançar para o público aberto, é muito simples. Ele é exatamente igual a isso aqui, com a única diferença em que, em vez dos ingressantes entrarem aqui, eles vão todos entrarem juntos no fundo, né? Essa empresa deixa de haver e há apenas a nossa empresa, quer dizer, a nossa empresa entra com os ativos e depois vende cotas. Quando a gente faz isso, as pessoas para ingressar em qualquer produto desse, elas têm que pagar por essas cotas, como os senhores fizeram já também. Então, só para que os senhores entendam. Então, esse contrato, na realidade, depois, no decorrer da próxima semana, possivelmente, os senhores vão estar recebendo, cada um dos senhores, por e-mail, o seu contrato. Aqueles que optarem por adesão, aqueles que quiserem ingressar, vão receber no e-mail de cada um dos senhores cadastrado esse contrato devidamente preenchido. Eu só não vou preencher os dados dos senhores, tá? Porque eu gostaria que os senhores preenchessem à mão, até para a gente ter uma confirmação de atualização cadastral, enfim, dos dados de vocês, se tem alguma coisa errada ou não. Mas os senhores podem tanto nos procurar, como isso vai ser encaminhado para quem tiver interesse em, enfim, ingressar nesse produto. Óbvio que eu estou mostrando só aqui a primeira página para que os senhores tenham a ideia de como é a cara dele, mas, repito, uma boa parte dos senhores já teve acesso a ele e todos vão ter acesso a ele. Isso é uma cédula de produto rural, tá? Isso é o que eu comecei a falar. Isso aqui é uma cédula de produto rural. Quando a gente olha, a cédula menciona vencimento, qual que é o produto, qual é a quantidade desse produto que está sendo negociado nessa cédula, qual é a característica desse produto, ou seja, que produto qual é a característica técnica de umidade, de armazenamento, qualificações técnicas. E o local em que vai ser feita, o local em que está sendo feita esse plantio. Muito bem, esse local que está sendo feito esse plantio, né, é a garantia material de todos os senhores, no final das contas. Por quê? Porque pela lei, que ilustremente o nosso doutor ali atrás estava me ajudando, para eu emitir um infodocumento desse, ele ter validade, esse documento tem que estar registrado no cartório de imóveis onde está sendo plantado. Ou seja, a terra em que está sendo plantada a soja, que vai gerar receita e juros para pagar todos os senhores, ela é a própria garantia, é a própria terra. Nesse caso aqui, a terra é essa. Essa é a fazenda que a gente selecionou para fazer isso, para fazer esse produto aqui de vocês. Essa fazenda, essa é uma foto gel. Essa é um mapa gel que delimita exatamente onde é a área dessa fazenda, tá? E depois a gente ainda vai subdividir essa fazenda em 11 lotes para a gente poder emitir 11 CPRs independentes, tá? Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é no decorrer do processo da nossa vida juntos. Qualquer necessidade que o grupo tiver, o grupo quer substituir a garantia, quer substituir aquela CPR, ele quer, sei lá, existem várias possibilidades. 5 anos enfim, bastante tempo, e a gente, ao fazer essa subdivisão, a gente tem mais facilidade ou mais mobilidade para podermos tomar a decisão, todos nós em conjunto. Mas, de qualquer maneira, essa é a fazenda que foi separada. Essa fazenda tem... Se eu estiver falando errado, me corrija, porque eu não lembro exatamente todos os números. Mas essa fazenda tem, se não estou equivocado, 12 mil hectares, 11 mil e alguma coisa, dos quais nós vamos estar plantando 6,5, é isso? 5,5. Nós vamos estar plantando 5.500 hectares. Tá? É um número bastante interessante, e isso possibilita cobrir toda a ordem de grandeza do montante que a gente imagina que cabe fazendo ingresso dentro desse grupo, dentro desse produto. Nada impede, se o ingresso for
efetivamente de 100% e for muito maior, nada impede que a gente agregue uma outra fazenda, uma outra propriedade complementando, mas a princípio essa conta basta para suprir a demanda que os senhores têm hoje, tá? Bom, falar um pouquinho sobre um outro ponto muito nevrálgico nessa história é o ponto: qual é o capital que eu vou enfim ingressar? Qual é o capital que será feito o ingresso no grupo? Bom, é difícil dizer, assim, é difícil dizer não, é fácil dizer, mas é difícil convencer os senhores, porque na realidade, nesse processo todo, e eu já falei isso para algumas pessoas internamente, o pessoal nosso interno já me ouviu falar isso 50 vezes, na realidade, o que aconteceu com os senhores não foi só um problema financeiro, foi uma quebra de confiança no sistema, uma quebra de confiança, uma quebra de sonhos. Quer dizer, cada um dos senhores aqui com certeza tinha um objetivo muito claro e muito, enfim, específico para esse dinheiro, para esse produto Inside, e acabou sendo tudo isso quebrado, tudo isso levado à terra. Mas aí começam as grandes dificuldades, e é por isso que eu adotei isso num tópico separado para a gente explicar com bastante clareza e com bastante calma. A gente não pode, nós aqui, que não temos nada a ver com o Inside, nem até então com os senhores, a gente não pode assumir números contábeis, ou seja, números que em realidade eles nunca chegaram a existir. A gente tem que se ater ao fato do dinheiro que os senhores colocaram, ou seja, já que ele é um produto criado e projetado para atender essa demanda e para resolver o problema, aí dos senhores também, eu tenho que me ater a uma outra pedra fundamental. Eu não posso me ater a quanto o senhor deixou de ganhar. Eu tenho que me ater a quanto que o senhor efetivamente perdeu. Ou seja, qual é o capital que o senhor efetivamente colocou e esse capital só está correndo risco hoje. Essa é a pedra fundamental. Eu tive um técnico, quando eu era atleta, muito tempo isso atrás, que ele falava assim: você está com medo de, enfim, perder quando a gente ia entrar em algum jogo. E ele falava: você não pode perder o que você nunca teve. Você não jogou ainda, então você não pode perder. Então o que acontece com vocês é meio uma razão dessa, um pouco distorcida, mas é mais ou menos isso. Todos os senhores hoje contabilizam uma efetiva perda de uma coisa que, em verdade, vocês nem chegaram a ter. Mas eu não quero entrar muito nesse mérito, eu só estou falando isso para explicar para vocês qual foi o conceito do critério que nós adotamos, porque dentro do grupo de vocês existem todos os tipos. Existe aquele que colocou um dinheiro que nunca tirou, existe aquele que colocou um dinheiro e tirava todo mês, existe aquele que colocou um dinheiro, tirava a parte e deixava uma outra parte, existe aquele que colocava dinheiro, deixava um tempo, pegava o bônus, sacava, voltava de novo. Existem todos os tipos, efetivamente. E aí fica difícil a gente escolher uma única regra padrão. Por quê? Porque aí ou a gente vai nivelar por baixo ou a gente vai nivelar por cima. Ou muita gente vai ganhar muito dinheiro, porque já ganhou antes e vai ganhar mais agora, ou muita gente vai perder muito dinheiro, porque não recebeu naquela hora e também vai perder agora. Então, basicamente, o que a gente tentou fazer com o nosso critério, a gente tentou criar um divisor de águas nisso, para que a gente pudesse ter as duas situações atendidas. A gente vai ter o caso 1. A gente vai ter o caso 1. O caso 1 é para aqueles que fizeram menos do que 50% de saque do seu capital inicial, do dinheiro que vocês efetivamente colocaram. Essas pessoas, elas vão ingressar no nosso produto com 100% do valor do capital entre aportes iniciais e aportes subsequentes. Tá? A gente teve acesso a esses números e esse número a gente tem. Por isso que eu falei para os senhores que
os contratos serão encaminhados para os senhores já com os valores preenchidos. E o caso 2 é para aqueles que fizeram mais do que 50% de saque, perdão o erro aqui de digitação, para aqueles que fizeram mais de 50% de saque do seu capital total. E aí essa é a regra mais difícil. Essa é a regra mais difícil. Por quê? Porque essa regra ela diz o seguinte, que o capital que vai ser adotado é o capital inicial mais o aporte menos os saques. Acontece que teve gente, e eu tive acesso a essas pessoas, nessas minhas conversas, que já sacou muito mais do que o saque, do que o capital inicial. Alguns que começaram lá atrás, que começaram há mais de 3 anos, essas pessoas, se tivessem colocado esse dinheiro em qualquer aplicação financeira normal, eles já pegaram o dinheiro inteiro de volta, mais os juros dessa aplicação financeira e mais o lucro. Então, a gente estipulou essa regra, que não é que esse cara também ele vai ser preterido, é que esse cara ele vai ser, ele não vai ser penalizado, ele vai ser bonificado, porque se ele já não teria direito, por uma conta matemática, a receber mais nada, ele ainda assim ele pode ingressar no grupo e ele vai receber. Ele vai receber, ele vai entrar, ele vai ter o capital de ingresso dele limitado a 20% do capital inicial mais aportes que ele esteja. Eu vou dar um exemplo numérico disso para que todo mundo entenda. Imagina a seguinte situação, um cara entrou com 50 mil, todo mês ele sacava dinheiro. Todo mês tinha lá os 5 mil de juros, ele ia lá e sacava, 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 ele ia lá e sacava. Isso aconteceu há 2 anos atrás. Esse cara recebeu já mais de 200 mil reais. Ele sacou mais de 200 mil reais ao longo desses 3 anos. Se eu fizer essa conta de baixo, ele não teria, essa conta daria negativa. Ele não teria com que capital entrar no grupo. Não, esse cara ele vai entrar no grupo, ele pode entrar no grupo com 20% dos 50 mil dele. Ou seja, ele vai entrar no grupo com um capital de 10 mil. Ele ainda vai haver do montante original dele lá atrás 20% desse grupo. Se essa conta, a hora de fazer essa conta, não der mais do que 20%, essa pessoa entra com mais do que 20%. Um exemplo, o cara entrou com os mesmos 50 mil, ele veio fazendo saques, e ele sacou 30 mil. Ele vai entrar com 20 mil, ele não vai entrar com 10. Entenderam? Quer dizer, na realidade é uma matemática para não penalizar, né, e não beneficiar. Né? Outra pergunta que me fazem sempre... Deixa eu ver, só mais um minuto. Não, é isso mesmo. Outra pergunta que me fazem sempre se nós vamos tratar de alguma exceção. Eu repito para todos vocês, nós não estamos tratando de, exceções. Nós estamos adotando uma regra dentro dos nossos estudos, das nossas contas, que é a regra mais justa do ponto de vista equitativo, ou seja, que vai conseguir trazer a maior igualdade possível. Né? A gente sabe que existem exceções, a gente sabe que existem situações diferenciadas, mas essas situações a gente não vai tratar agora. A gente gostaria de ser informado delas, a gente gostaria de ter uma oportunidade futura, possivelmente através de um outro produto, de uma outra maneira, a tentar trazer conforto para vocês. Mas a regra não vai haver exceções. A regra é essa. Isso demandou, talvez a questão dessa regra tenha demandado a maior quantidade de tempo para criá-la. A gente teve que fazer essa simulação em cima dos 4.251 casos que a gente tinha em mãos. É difícil encontrar uma regra equiparativa, mas a gente acredita que essa regra ela traz uma boa dose de justiça para esse negócio, para esse capital inicial. Então, o produto é esse. O produto é esse. Nas nossas conversas iniciais e nos nossos ensaios, a gente acredita que esse produto tenha
consiga atender bastante, principalmente os senhores, no que tange ao retorno do capital investido de todos vocês. Então, fico à disposição, com certeza os senhores têm várias perguntas, me coloco à disposição para responder todas. Ah, sim. Remuneração. Muito obrigado. Obrigado pela sua ajuda. A remuneração, ela vai oscilar, obviamente, de acordo com o nosso produto. O nosso produto, ele é soja. Historicamente, ao menos nos últimos, nos últimos 10 anos, a soja, dentro de um produto desse, com CPR, nesse formato, ela acaba tendo uma remuneração na ordem de 1% ao mês. O produto, a previsão é que ele está projetado para ter alguma coisa em torno de 1% ao mês líquido. Eventualmente algum mês um pouco menos, eventualmente algum mês um pouco mais. Mas essa é a linha de corte dele. Tá? Então, essa é a remuneração. Primeira pergunta você citou que a ABC não tem nada a ver com a Inside. Então, o nosso processo de cobrança perante a Inside, dos nossos valores aportados ou corrigidos, etc., ele pode permanecer simultaneamente ou haverá uma transferência legal desse valor de aporte para a ABC? Deixa eu responder essa, porque, na verdade, assim, uma vez que todo mundo ingressa dentro desse fundo, uma vez que todos fazem essa participação, a Inside deu a anuência para essa migração. Então, a única diferença que tem, o processo permanece, a única diferença é que vocês não vão fazer isso individualmente, nós vamos fazer isso coletivamente. Por quê? Porque essa empresa recebe esse ativo podre, e aí em cima desse ativo podre nós vamos para cima para fazer esse recebido. Então, a única diferença é que deixa de ser individual, nas assembleias os sócios deliberam isso, ou seja, vocês, coisas que não aconteceram no passado, por exemplo, as assembleias, prestação de contas, quando vocês estiverem uma assembleia, vocês vão deliberar que a decisão você pegar esse ativo podre e executar e continuar com a cobrança. A cobrança não deixa de existir. Então, assim, a gente não está eximindo ninguém dessa responsabilidade. Muito pelo contrário, eu acho que a cobrança nesse momento, nesse outro formato, ele ganha muito mais força. E eu acho interessante, eu não acho ruim não. A única diferença é que essa cobrança ela vai passar a acontecer aqui dentro. Por quê? Porque na realidade é esse CNPJ quem foi integralizado esses ativos, e aí do ponto de vista da lei não importa muito se eles são ativos podres ou não, eles são ativos e precisam ser cobrados. Então a cobrança, em teoria, continua. Mas, de novo, é uma decisão que todos vamos ter que tomar em conjunto, os senhores vão ter que tomar em conjunto. As fazendas adquiridas é própria ou arrendada ao produto? Então, na explicação da cédula do produtor rural, que é a CPR, toda a CPR ela é lastreada em terra, ou seja, a produção, você se garante a produção em cima dessa terra. Esse crédito, essa terra que está sendo lastreada, ela é ligada ao grupo e ela vai ser colocada para essa empresa como crédito, ou seja, é registrada no cartório de títulos, é feito o contrato como crédito para esse fundo que está sendo criado. E ela fica penhorada para esse fundo, ou seja, se a gente quiser vender a fazenda, deve ser a sua pergunta, se eu quiser vender a fazenda, eu não posso vender. Sim, ela faz parte do nosso grupo. Na realidade, você começou dizendo que vocês vão pegar a pouca discussão, mas essa pequenininha é muito mais Puxa, Na realidade, vocês estão dizendo que vocês não estão comprando a Inside, que vocês não... O que vocês estão vislumbrando é a quantidade de clientes que a Inside supostamente tem. Existe uma cota mínima de adesão? São hoje 4.200
51. Tem que ter 100%, 80%, 90%? Como é que funciona isso? Não tem necessidade de ter 100%. A gente até, enfim, acredita que ao longo dos próximos meses, e como esse fundo é um fundo fechado, nós não vamos aceitar ingressos de pessoas de fora, a não ser do grupo Inside, nesse produto. Eu até acredito que ao longo dos próximos meses, quando aqueles mais descrédulos, eles não quiserem, enfim, ingressar agora, no decorrer do processo, quando eles começarem a ver que os outros companheiros deles estão recebendo cartão de crédito, estão sacando dinheiro, estão recebendo juros, estão olhando coisas que ele nunca olhava antes, né? Eu até acredito que eles vão querer, enfim, ingressar tardiamente. Eles vão poder também, obviamente, porque é um produto feito para eles. Posso fazer mais algumas perguntas? Tempo de contrato. A gente vai desconsiderar o contrato feito com a Inside e vai fazer um novo contrato com vocês, é isso? Não seria bem isso. Na realidade, quando você está ingressando no nosso contrato, você está integralizando o seu capital através do seu contrato antigo. Por isso que esse contrato antigo passa a ser dessa nova sociedade. E que é por isso que essa nova sociedade é que vai fazer uma eventual cobrança. Então eu vou acreditar que quem decidir fazer o aporte todo, como você explicou ali, se a pessoa fazia retiradas mensais e o determinado valor que ela retirou, ela está devedora, quando ela fizer o aporte, ou por exemplo, ela decidiu lá atrás, quando começou a dar confusão, que ela não ia vir aqui para a reunião e que ela queria receber todo o dinheiro. A conta a ser feita para receber o numerário que se tem direito é exatamente aquela que você mostrou para a gente. Ou seja, a pessoa não vai receber 3 milhões se ela estiver lá. Se ela fez saques mensalmente, vai ser abatido o valor dos saques que ela fez. Se ela tiver crédito, ela recebe, se não, não. Não entende direito? Isso. E lembrando que, para quem não ingressar e for fazer a cobrança, enfim, pessoalmente contra, é de cada um. Que quem ingressar para o grupo, como esse ativo está vindo para dentro desse fundo, é esse fundo que vai agir coletivamente. E quanto tempo vai demandar isso? Por exemplo, as pessoas decidiram que elas não vão fazer parte disso. Quanto tempo o grupo precisa para devolver esse dinheiro, se houver dinheiro devolvido? Não entendi a pergunta. A pessoa decidiu que ela não vai fazer parte do grupo. Vocês estão contando um ativo podre, ou seja, vocês estão assumindo a dívida naquelas contas. A pessoa decidiu que ela não quer. Então, uma vez que ela não adere, esse produto não tem nada a ver com a gente. Ela continua. Então, a cobrança. Ela pode cobrar mensagem, pode. Então, vamos lá. Quem não aderir a esse programa, isso tem que ficar bem claro. Não, é facultativo. Quem não aderir a esse programa vai cobrar o que tem que ser recebido da Inside. Sem dúvida. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá. Suponhamos que a pessoa de um aporte, ela nunca fez retiradas. Então, ela tem um valor considerável lá. Se ela precisar fazer um aporte imediato e deixar 70% do valor lá, quando ela vai receber esse dinheiro que ela precisa agora? Vamos fazer uma conta? A pessoa tem 5 milhões lá. Ela precisa de 2 milhões. 3 vão ficar. Qual é o tempo que a ABC precisa para devolver esse dinheiro que ela está precisando de imediato? Não, ela não consegue fazer isso. Ela não consegue fazer isso. Porque, na realidade, para ela fazer isso, ela teria que receber o dinheiro primeiro de lá da Inside para ela depois ingressar aqui. Mas e isso ela não vai conseguir fazer. Em ela deixando 5 milhões, daqui a um ano ela pode fazer a retirada. Pode começar a fazer as retiradas dela mediante a regra de cartão e do produto e de saque e tudo mais. Ok. Acabou as perguntas. Deixa eu falar mais uma coisa sobre estou me lembrando aqui sobre os ativos da Inside. Deixa eu falar fazer mais algumas considerações sobre os ativos da Inside. Quando nós começamos a analisar todo o caso, uma das coisas que nos foi passada foi que a Inside não tinha mais dinheiro nenhum dinheiro no caixa, mas tinha ativos. O que eram esses ativos? Alguns imóveis e algum patrimônio. E nós fomos levantar esse patrimônio. Então, assim, o raio-x que a gente fez é muito simples. Esse patrimônio ele era constituído de 51 salas comerciais, de um posto de gasolina e de uma pseudo shopping popular, uma galeria que seria um shopping popular. Muito bem. O posto não era da Inside, o posto era um posto arrendado. Esse contrato vence agora em abril. Não sei como é que vai ficar, não sei se vai ser renovado, acredito que não, porque por razões que você já conhece.
Então o posto não serviria como ativo. O shopping, aquela galeria, ela é o único imóvel que está desalienado. Esse imóvel originalmente ele vale 700 mil reais. Porém, se o grupo, se a Inside gastasse mais R$1 milhão para terminar a obra, talvez ele virasse uma galeria popular, que aí poderia gerar alguma renda, alguma receita e ter até algum valor um pouco maior. O terceiro grupo de imóveis são as salas comerciais. As salas comerciais elas são divididas em 2 prédios. 11 salas comerciais onde estava a própria Inside, naquele prédio que todos os senhores conhecem, e outras 40 salas comerciais num outro edifício que chama Eco Tower, que está em construção. Nenhuma dessas 51 salas ela está quitada e nenhuma tem escritura definitiva. Tá? E pior, todas as salas do Eco Tower já estão em arresto judicial, porque já faz mais de 8 meses, agora mais, já fazem mais de 9 meses que não são pagas as mensalidades dessas salas. Como essas salas elas não têm escritura definitiva, eu acho muito difícil a gente conseguir ver alguma sala dessa, né? Existem algumas possibilidades, né, de a gente fazer isso, e em fazendo coletivamente poderia até ter êxito, mas esse é o raio-x de como a gente encontrou, vamos melhor dizendo assim, como a gente encontrou os ativos totais que a Inside tem. Só para complementar, se for feita a venda de qualquer tipo de imóvel, se for feito qualquer tipo de negociação, isso vai ser distribuído para os sócios que estiverem dentro com a gente. Entendeu? Isso aqui não está vindo para... Teve muita gente que perguntou, mas isso é para o Grupo ABC? Não, isso entra para esse fundo. Então, se esse posto tiver valor, se essas salas forem quitadas, enfim, qualquer tipo de situação dessa, aí isso vem para dentro do fundo. Em relação à tua pergunta da STS, para deixar muito claro, fui eu que apresentei o grupo, a Inside para o Grupo ABC no passado. Por quê? Porque eu era sócio de uma representação da STS. Na JUSESP eu ainda sou, essa alteração contratual está rodando. Foi feita uma negociação por um cliente parceiro nosso. O dinheiro que foi aportado nunca foi o dinheiro da Inside, foi aportado, foi tentado fazer uma negociação. No meio do caminho foi tentado fazer um saque desse valor fora do contrato, e isso foi essa negociação que não era só STS, era STS, Aqualia e FCC, ela foi cancelada. E quando o Maurício fala que a gente ficou com prejuízo em cima dessa negociação, porque nós somos responsáveis pela multa, porque a gente intermediou esse negócio. Então, assim, tive com alguns advogados, sócios participantes, eu estou na minha pasta aqui, se alguém quiser ver, aqueles documentos que foram apresentados como seguro, enfim, aqueles documentos que foram passados no comunicado não têm validade. Não tem validade, porque aquilo não foi concretizado, não foi feito o pagamento, a gente entrou em contato com as pessoas que citavam naquela empresa que foi passado, e isso nunca foi concretizado. Então a STS nada mais era no Brasil, que foi quando eu entrei com a Inside, era uma representação que a gente credenciou na Petrobras para poder vender tudo, e dentro do sucesso, tanto que nem capital foi integralizado. E com a remuneração dessa venda, a gente seria que essa empresa teoricamente viveria. Então, quando a gente viu a possibilidade de abrir uma fábrica no Brasil para reduzir custo, uma vez que a gente conseguiu ser RCC na Petrobras, a gente enfim, apostou que isso seria um projeto excelente, o que acabou não sendo. Para te posicionar rapidamente do que aconteceu, no final do ano eu fui procurado por 2 pessoas da Inside, foi quando a gente descobriu tudo o que estava acontecendo. E por isso por isso que saíram boatos, por isso que tiveram várias ações que aconteceram, mas que eu estou saindo, e eu me propus, inclusive, com os advogados, de entrar no processo junto como pessoa física. Então, assim, além do processo que o fundo vai colocar,
quer dizer, que vocês vão deliberar, mas acredito que isso não vai passar ileso dessa maneira, essa cobrança. Então, para quem for entrar na pessoa física ou alguma ação semelhante a essa, eu tenho toda a documentação aqui, que inclusive eu entreguei para quem teve a reunião comigo.